Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá, já estamos aqui para levar muita informação importante para você que está sempre coladinho com o programa Vida Saúde. Olá, Débora Ribeiro. Olá, Rafa. Chegamos, gente. E hoje é dia dos homens por aqui, mais uma vez. Mais uma vez, né? Puxar a orelha, dar dica importante, né? Para todo mundo, para toda a família e principalmente para os homens, porque nós vamos voltar a falar sobre a questão do câncer de próstata, os cuidados relativos a esse mês tão importante que é o Novembro Azul. Então, se liga porque hoje é dia importante para todos nós. É isso aí, tá, gente? E hoje, para falar sobre esse assunto, é a segunda vez que nós falamos sobre isso nesse mês, mas como nós falamos também no Outubro Rosa, para puxar a orelha das mulheres, hoje nós vamos puxar a orelha dos homens e também, através de suas companheiras, dar esse recadinho para eles. Nós vamos conversar com o Dr. Conrado Menezes, que é urologista, e ele vai explicar tudinho para a gente sobre esse Novembro Azul, qual que é o intuito do Novembro Azul. Primeiro, doutor, bem-vindo à nossa casa mais uma vez, né? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado, Débora. Obrigado, Rafael. E a importância, né? Qual que é a importância do Novembro Azul? O Novembro Azul, ele veio lá de 2003, na Austrália. Então, começou tudo lá. E foi uma campanha que começou idealizada mais para a gente pensar na saúde do homem como um todo. Não só nessa questão da saúde da próstata, do câncer de próstata, mas na saúde do homem como um todo. Então, a partir daí, a gente foi definindo estratégias para que o homem passe a fazer, né, suas próprias atividades e pensando na saúde, coisa que a mulher já faz há muito tempo, mas o homem acabava não se cuidando muito. Então, o objetivo dessas campanhas é justamente trazer esse cuidado para o homem. O senhor acha que já esse número de homens que já se previnem, procuram um médico, ele aumentou ou ainda é preciso um trabalho mais árduo em cima disso? Ele tem cada dia aumentado. A gente percebe esse aumento, né, da procura. Os homens têm ido mais ao médico, têm procurado, mas ainda está faltando. Precisa ainda, a gente vê aí vários casos, tive um caso ano passado que um paciente com 60 anos já chegou com um sangramento importante, na hora que a gente foi fazer o toque, já aquela próstata endurecida. Então, assim, se tivesse vindo lá atrás, começado de acordo com as recomendações, a partir dos 50 anos, a gente talvez tivesse uma história diferente. Então, os homens têm vindo mais, a gente tem percebido que os homens têm vindo mais, mas precisa, né, dessas campanhas são para isso, para que mais homens venham, mais homens tenham aderência ao tratamento. Então vamos entender como é que funciona aí a bateria de exames. A gente já sabe, né, da questão do toque, mas quais são, né, os exames que definem, que reforçam aí o diagnóstico? Isso. A primeira coisa que tem que ser feita é a avaliação médica. Essa avaliação ela é composta por uma consulta, que a gente vai perguntar sintomas, perguntar, né, coisas do dia a dia, hábitos de vida, fazer o exame físico, que vai ser o exame do genital, toque retal, claro, e depois a gente vai solicitar exames, PSA, um ultrassom, alguma coisa que seja necessária a mais. Mas, basicamente, o PSA e o toque retal para essa questão da prevenção do câncer de próstata. Que é justamente uma das questões que atrapalham o homem de ir, que é esse exame do toque, né? Exatamente. E uma coisa importante sobre isso, o que a gente vê, né, que a gente vê no dia a dia é exatamente isso. Os pacientes, eles morrem de medo de ir. Quando vão a primeira vez, o exame dura em torno de 10 a 30 segundos. E quando termina o exame, fala, não, doutor, se eu soubesse que era só isso, eu não tinha deixado para vir tão tarde. Então, isso é o que a gente ouve de rotina no consultório. Então, é importante você, telespectador, perceber que não tem nenhum bicho-papão. Então, vale a pena vir, fazer a sua avaliação, né? O toque é praticamente indolor, duração muito curta, 10 a 30 segundos. Então, não deixar de vir ao médico por causa de medo. Agora, quais são aí os fatores de risco para o câncer de próstata? Os fatores de risco são vários. O primeiro deles é a idade. A gente sabe que quanto mais velho, maior a chance de ter câncer de próstata. Um outro fator importante sobre a questão da idade a gente sabe 1 a cada 100 casos entre 40 e 50 anos de idade. Acima disso, a gente tem, às vezes, uma estatística de 1 para 8 casos. E entre os idosos acima de 90 anos, às vezes a gente tem 8 em cada 10 idosos acima de 90 têm o câncer de próstata. Não necessariamente vão falecer em decorrência da doença, né? Mas podem desenvolver. Então, idade é o fator primordial.
História familiar positiva. Homens que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata têm maior chance de desenvolver a doença. Você tem um parente de primeiro grau, sua chance aumenta em 2 vezes. Você tem 2 parentes, essa chance aumenta 5 vezes. Se a gente tem 3 parentes de primeiro grau, a chance sobe 11 vezes. Então, daí a importância, quando a gente detecta o câncer em um paciente, a gente solicita que, né, irmãos, pais, filhos, todos venham por causa desse risco. E aí, como você mesmo falou, não é um bicho papão. Porque tem problemas também da próstata que não vão ser câncer, né? Como é que você sabe distinguir? É alguma coisa benigna ou realmente é maligno? É câncer mesmo? O principal jeito da gente definir vão ser a partir do toque, né, que a gente vai detectar algum nódulo, né, quando é um câncer, a gente suspeita de um nódulo, um PSA mais elevado, mas o que fecha o diagnóstico para a gente é a biópsia. É através de uma agulha, são coletadas amostras da próstata para um exame pelo reto, e aí, através de um ultrassom, são coletadas amostras que vão ser analisadas. E aí sim a gente vai ter a diferença entre o câncer maligno, né, o câncer de próstata mesmo maligno, e alguma alteração benigna, um crescimento da idade mesmo. Então, bem tranquilo, né? Isso, o diagnóstico final ele vai ser dado pela biópsia. Entendi. Eu tenho certeza que ninguém quer ficar doente, então no próximo bloco nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Já, não sai daí. Olá, sou a Isabela da Riso Clínicas Odontológicas e estou aqui para lembrar você de que o ano já está finalizando e o tempo está passando cada vez mais rápido. E todo mundo está com pressa em ser feliz, não é mesmo? Agora, se você está insatisfeito com o seu sorriso, com as suas perdas dentárias, é só agendar uma avaliação na Riso Clínicas Odontológicas. Na Riso, você encontra a solução para estes problemas, como tratamentos com implantes dentários e próteses que se assemelham com a dentição natural, devolvendo então a tão desejada estética. O sorriso confiante e com autoestima é para agora. Então entre em contato no 38 3216 6681. Ainda este ano nós aguardamos você. Avenida Afonso Pena, 148 Centro, em Montes Claros. Riso Clínicas Odontológicas. Nós prezamos pelo seu bem-estar. Vem pra Riso. Riso faz bem. Voltamos com o Vida Saúde de hoje, dando importância à campanha do Novembro Azul para você, homem, e você que é a companheira também. Se ele não estiver assistindo do seu lado, você dá o recadinho para ele. Quem está com a gente aqui hoje é o Dr. Conrado, que é o urologista, e ele está conversando com a gente. Doutor, eu queria saber, por exemplo, assim, o homem teve lá no seu consultório, foi diagnosticado com câncer, fez o tratamento que foi necessário. Aí passa um tempo, sempre fica aquela dúvida, né? Eu acho que hoje a gente não fala, né, cura, remissão. Como é que ele vai saber lá no futuro, assim, como que ele vai saber, gente, eu estou preocupado, meu câncer voltou ou não voltou? Como é que é isso? Isso. Existem nomogramas que a gente faz, que a gente coloca os dados que o paciente tem, por exemplo, PSA antes da cirurgia ou antes do tratamento, o grau da biópsia, e isso já tem um efeito de predição para a gente já tem um percentual de chance de cura. Agora, todo câncer tem o risco de voltar, e aí a gente vai analisar isso principalmente com o exame de sangue, no pós-operatório ou no pós-tratamento, independente do tratamento. A gente vai acompanhar principalmente com exames de imagem e o PSA. O PSA é talvez o principal exame que a gente faça no controle da doença. Um dia, se o PSA começar a subir, é um sinal de que a doença está voltando. E aí tem alguns critérios, né, alguns números, né, acima de tanto, sinal que está voltando quando é cirurgia, acima de outro valor, quando está voltando quando fez um tratamento de radioterapia. Então tem alguns critérios aí técnicos que a gente utiliza. Ou seja, a pessoa tem que continuar, então, voltando a determinado período no médico. Isso. Idealmente, no primeiro e no segundo ano, de 3 em 3 meses, depois no segundo ao quinto ano, de 6 em 6, e a partir do quinto ano, como o risco da doença voltar é menor, aí o retorno é a cada ano mesmo. Então, a prevenção basicamente vai ser através de uma dieta saudável,
né? Atividade física regular, diminuição do estresse. A gente não vai ter assim um alimento específico, né? Ou um tratamento específico, uma coisa específica para prevenção. São medidas gerais que vão levar a uma maior saúde e menor risco de desenvolvimento. Então, com relação à dieta, evitar carne vermelha, fritura, gordura, alimentos ultraprocessados, né? Embutido, enlatado, esses alimentos, né? Congelados em geral. Atividade física, né, uma caminhada regular, o ideal que a gente faça 30 minutos de atividade moderada 5 vezes por semana, evitar cigarro, né, claro, bebida alcoólica em excesso. Então, são todas essas medidas que a gente tem, que a gente pode ter um pouco mais de prevenção. Além disso, também, a questão de diminuição do estresse. Né? O estresse, a gente sabe que é um fator importante para desenvolvimento, né, de doenças em geral. E câncer também. Até porque o estresse, assim como a depressão, né, gente, baixa a nossa imunidade. A hora que a nossa imunidade baixa, aí saberá o que pode aparecer. E exato. Como a gente está falando sobre isso, a questão dos fatores de risco, né? Na prevenção você já até falou. E é interessante, né, Rafa? Porque a gente vem falando aqui, todo médico, sem exceção, fala para você atividade física e alimentação. É basicamente isso. Mas no caso do câncer de próstata, quais são os fatores de risco assim, mais importantes? Isso, então, como a gente comentou, a questão da idade, história familiar positiva, homens da raça negra têm um maior risco, obesos também têm maior risco. São esses os principais fatores mesmo para o câncer de próstata, né? Então, são esses 4 fatores principais aí que a gente normalmente tende a citar. Entendi, o pessoal que está em casa tem que ficar de olho, né, Rafa? Exatamente. Agora, de um modo em geral, os cuidados com a saúde do homem, o que significa essa pirâmide das zonas azuis? Esse é um tema muito interessante, na verdade, e isso faz referência a um livro chamado Zonas Azuis. É um livro de um jornalista, Dan Buettner. Ele pesquisou, ele era jornalista pela National Geographic, ele pesquisou zonas em que descobriu áreas, locais no mundo em que as pessoas viviam mais de 100 anos. E ele foi pesquisar por que essas pessoas viviam mais. O que elas fazem de diferente? O que tem de diferente lá que eles vivem tanto assim? Então, estatisticamente, existiam muito mais pessoas que viviam 100 anos do que nos outros locais do mundo. E vários locais, tem na Califórnia, Grécia, Itália, no Japão, até na Costa Rica. Então, são 5 áreas que ele considera. E ele foi pesquisando e identificou algumas coisas. A primeira coisa, fundamental, movimentar-se. Não é a gente ser, né? A gente fala assim, não, tem que fazer academia, tem que correr. Não é isso, é a gente movimentar. Às vezes as pessoas ficam o dia inteiro sentadas no escritório, né? Não fazem atividade física, não levanta nem para ligar uma televisão hoje, né? Então, assim, qualquer movimento. Essas pessoas centenárias nessas regiões, elas se movimentam. Elas colhem o próprio alimento, elas plantam alimento, elas lavam sua roupa, elas fazem várias atividades do dia a dia, então elas estão sempre se movimentando. Então, essa é a principal coisa. Então, estão sempre fazendo uma caminhada, vão fazer alguma coisa, então elas, né, pegam, em vez de ir de carro, vão a pé. Então, isso é uma coisa fundamental para essa questão. E o outro pilar seria a questão do pertencimento. A gente também frequentar, né, igrejas, então, igrejas, templos, ter uma fé. Então, pessoas que visitam, né, vão em templos pelo menos uma vez por semana, vivem mais do que as pessoas que não fazem. As pessoas que têm um relacionamento único ao longo da vida, né, um relacionamento fixo, também vivem mais. Às vezes até 4 a 7 anos mais do que outras pessoas. Ou seja, muitas dicas importantes, nem para viver muito não, mas para viver de forma saudável, né, doutor? Exatamente. Com qualidade de vida, né? Porque é importante chegar aos 100 anos, mas com qualidade de vida, exatamente. Né? Esse é o segredo, né? Isso aí. Chegar assim, eu falo que chegar de qualquer jeito não adianta, tem que chegar bem. Doutor, nosso tempo infelizmente está acabando, a gente agradece a sua participação, venha mais vezes. Eu que agradeço. E lembrar, né, todos vocês da prevenção, gente. Não se esqueçam, o exame de próstata é muito importante, né? Anualmente, não deixem de fazer sua prevenção. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Até! Vida, saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681.